dia, pessoal. Nessa aula eu queria trazer para vocês um resumo geral dos dois níveis de teoria que a gente viu e que vai ser importante para a nossa parte prática, que seria os métodos ab initio e a teoria funcional da densidade. Nessa aula eu vou estar utilizando dois resuminhos que eu fiz, que seria no estilo de mapa mental. O primeiro teoria que a gente vai ver seria os métodos ab initio, que seria do latim primeiros princípios, eu já encontrei essa tradução. São os métodos que não vão utilizar dados empíricos, eles partem diretamente da equação de Schrödinger, que seria a base da mecânica quântica. Infelizmente, essa equação é extremamente complicada. Só conseguimos resolver essa equação para sistemas extremamente simples, como o átomo de hidrogênio, sistemas monoeletrônicos. Para sistemas com mais de um elétron, precisamos utilizar métodos que vão obter soluções aproximadas da equação de Schrödinger. E muitos desses métodos, eles vão tomar como base um dos primeiros métodos desenvolvidos, que seria o método de Hartree-Fock, que ele parte de algumas aproximações e usa o princípio variacional para derivar suas equações. E ele permite obter uma solução aproximada da equação de Schrödinger para sistemas multieletrônicos. Uma das aproximações que esse método utiliza seria o uso de um determinante simples de Slater para aproximar a função de onda. As equações de Hartree-Fock eles precisam ser resolvidos de forma iterativa. E um dos algoritmos que é utilizado para resolver essas equações seria o método do campo autoconsistente. Se vocês olharem direitinho dos outputs que a gente obtém de alguns softwares quânticos, como o Orca, a gente vai encontrar métricas do tempo que o algoritmo demorou para encontrar as soluções SCF, que seria do Self-Consistent Field, do campo autoconsistente. Então a gente consegue obter o tempo desse algoritmo. E outra aproximação que se utiliza nos métodos de Hartree-Fock seria o uso de um base set finito para aproximar os orbitais moleculares. Então é bem interessante. E daí a gente já vê algumas escolhas que a gente utiliza. A importância desse método, do método Hartree-Fock, é que ele fornece a base para outros métodos. E ele serve como divisor de águas. Porque os outros métodos são chamados de métodos pós-Hartree-Fock. Eles melhoram os resultados de Hartree-Fock aplicando variações e uma descrição mais robusta das interações eletrônicas. Entre esses métodos, temos a teoria de perturbação, MP, a configuração de interação e o coupled cluster. Então, esse seria uma visão rápida dos métodos ab initio. O método que a gente se foca mais, porque forma a base dos outros, é do Hartree-Fock. E nesse método, a gente acaba vendo uma das escolhas mais importantes no cálculo que a gente faz é a escolha dos base sets, que seriam as funções que vão aproximar os orbitais atômicos. O outro mapa mental que está disponível seria o mapa referente à teoria funcional da densidade, que seria uma reescrita da mecânica quântica em termos da densidade eletrônica. E essa teoria teve uma precursora, que seria a teoria do Thomas Fermi, que também usa funcionais em relação à densidade. Só que de forma contrária ao DFT, ele não tem uma base teórica forte. A teoria funcional da densidade ele envolve dois conceitos importantes, que seria o conceito de funcional, que nada mais é do que uma função que em vez de um número recebe uma outra função e retorna um número simples. Ou seja, ele vai pegar uma função, vai fazer alguma operação sobre essa função e retornar um número. E o outro conceito é de densidade eletrônica, que nada mais é do que o módulo da função de onda ao quadrado. E seria o significado físico das funções de onda. E esses conceitos são importantes porque estão envolvidos nos dois teoremas que formam a base da teoria funcional da densidade, que seria os teoremas de Hohenberg-Gould. O primeiro, que vai dizer que a densidade eletrônica possui todas as informações que a gente precisa do sistema. Em vez da função de onda, a gente pode simplesmente usar a densidade eletrônica. Isso é importante porque os métodos que envolvem função de onda, eles possuem um grande número de graus de liberdade, enquanto a DFT, ao usar a densidade eletrônica, ele só possui 3 graus de liberdade, que seriam os referentes às coordenadas. E o segundo teorema, ele vai dar o fundamento variacional,
os nossos métodos, que ele diz que a densidade eletrônica que vai minimizar um funcional universal vai corresponder à densidade real do nosso sistema, a densidade da solução da equação de Schrödinger. Ou seja, a gente vai ter um funcional que vai ser uma função que vai receber a densidade eletrônica, e esse funcional só vai atingir seu menor valor, só vai ser minimizada quando a função que ele receber vai corresponder à densidade obtida pela equação de Schrödinger. Isso é muito importante e bem interessante. A outra base do DFT, fora os teoremas, seria a equação de Cauchy, que seria a base matemática que surge desses dois teoremas e que precisa ser resolvida de forma interativa. Aqui a gente também utiliza o método do campo autoconsistente. E aqui a gente consegue ver o impacto de uma das escolhas que a gente precisa fazer na hora de realizar na prática o cálculo de DFT, que seria a escolha de um funcional de troca e correlação. Existem vários tipos de funcional e esses funcionais impactam diretamente nas equações de Cauchy, impactando na qualidade dos nossos resultados. Por exemplo, a gente não pode utilizar somente a funcional B3lib para sistemas em que as interações intermoleculares é importante, porque eles não conseguem lidar com essas interações. Então aí a gente precisaria aplicar algum tipo de correção. E a importância da DFT está na capacidade de lidar com sistemas grandes, com centenas até milhares de átomos, sendo que esses sistemas seriam impeditivos se a gente fosse utilizar o método ab initio. Mas com a DFT, ao utilizar a densidade eletrônica, ele diminui bastante o custo computacional. Então, por essa aula seria isso. A gente viu um resumo dos dois métodos, que seriam os métodos ab initio e teoria funcional da densidade. Muito obrigado pela atenção. Se tiverem qualquer dúvida, coloquem nos comentários e bons estudos. Até a próxima aula.